Deus descortinou essa palavra, deu algo tão lindo, né? Mas eu ministrei com uma bênção para a glória de Deus, e essa palavra ainda continua macerando no meu coração. Então, o Espírito Santo, ele vai falar aos nossos corações nessa noite. Eu sei que ele tem cura aqui nessa noite. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Todos acharam amém? Amém. Diz assim a palavra: e para que ele não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Meu que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai que está no céu, mais uma vez eu te agradeço por essa oportunidade de estar na tua casa, Senhor, prestar um culto de louvor ao teu nome, ainda desfrutar da tua presença, que já foi manifestada aqui nesse lugar, Espírito Santo. A tua palavra foi lida nesse momento, e eu te peço encarecidamente, fala aos nossos corações, ó Deus, porque eu sei que o teu povo não veio aqui em vão, mas veio em busca, ó Deus, de ouvir a tua voz. Espírito Santo, fala com essa mulher, fala com esse homem, com essa família, fala com esse adolescente, fala, Senhor, aos nossos corações, porque a tua voz, ela emite vida, a tua voz, ela manda força para nós. Espírito Santo, continua conosco, direciona, Senhor, a tua palavra, cura, Senhor, enfermidades aqui física, mas também enfermidades na alma, Senhor. Se alguém aqui entrou enfermo, ó Deus, com um espinho, Senhor, tentando sufocar, tentando matar, paralisar a tua obra, Senhor, na vida dela, na vida dele, há poder no nome de Jesus para curar, há poder no nome de Jesus para libertar. O teu nome foi exaltado, louvores foi entoado dizendo que há poder no teu nome, Senhor, e é esse nome que eu venho fazer menção nessa noite, pelo poder que há no teu nome, Senhor. Trabalha, opera milagres e maravilha, para a honra e a glória do teu nome. Amém. Glória a Deus. A igreja pode se assentar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sinto a presença de Deus aqui nesse lugar. Fica ligadinho aqui na palavra, mas fique em espírito, adorando, intercedendo, louvando ao Senhor. Não se deixe ficar disperso aqui nessa noite, mas preste atenção naquilo que o Espírito Santo tem a falar ao teu coração. A Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se você tem ouvido, está atento, fique aqui prestando atenção. O Espírito Santo quer falar ao teu coração. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Uma passagem muito conhecida, mencionada e também louvada, né? Temos louvores aí falando a respeito dessa passagem. Mas olha só o que o Espírito Santo falou no meu coração. Vamos lá no versículo 7. O primeiro versículo, a qual foi lido aqui, diz assim: e para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Aqui no versículo 7, nós já nos deparamos que Paulo, ele está dizendo que foi dado um espinho, aleluia, na sua carne, foi dado para Paulo. E quem é que deu esse espinho? Foi o próprio Deus. O próprio Deus colocou um espinho na carne de Paulo. Agora nós não sabemos do que se trata esse espinho, se era uma enfermidade, se era uma perseguição, nós não sabemos. Eu acho que também nem é muito significativo saber o que era o espinho, mas sim o porquê do espinho, o porquê de Deus dar aquele espinho na carne de Paulo. E ele mesmo vai dizer: foi-me dado. Ele sabia que aquilo foi a mão do Senhor. E ele diz:
esse propósito era para que Paulo não se exaltasse, não se vangloriasse, ou seja, Deus depositou sobre a vida de Paulo algo tão excelente que para ele não se achar o grande, que para ele não se achar o poderoso, a Bíblia diz que Deus deu um espinho na carne de Paulo para ele não se exaltar, ou seja, para ele não se esquecer que ele era dependente de Deus. Então, todas as vezes que aquele espinho doía, que aquela tormenta, aquela aflição, aleluia, incomodava Paulo, ele se refugiava em Deus, reconhecendo que ele era dependente de Deus. Mas o espinho, ele é algo que causa inquietação, é algo que me incomoda. Não é assim? Quando nós vamos pegar uma flor e você é espetada por aquele espinho, uma rosa talvez, ela vai incomodar, vai doer, vai ser difícil. E é o que Paulo estava passando, por isso ele usa o espinho como comparação. E ele diz, era algo que incomodava, sim, era algo que doía nele. Por isso a Bíblia diz que Paulo, ele desce para a oração, para clamar ao Senhor, para Deus arrancar aquele espinho que o próprio Deus deu. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 5, versículo 3, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Veja que a tribulação, algo que incomoda, algo que dói muitas vezes, ela produz em nós algo bom, que é a paciência. Então, muitas vezes na palavra, nós vamos ver Deus usando a tribulação para moldar o povo, para moldar o homem, a mulher, chamado homem e mulher de Deus. Veja em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 10, a Bíblia diz que o próprio Jesus, falando com João na ilha de Patmos, ele diz, escreve, aleluia, escreve a igreja de Esmirna, a igreja obediente, que atendia a voz do Senhor, não tinha o quê? O Senhor apontar para aquela igreja, mas Jesus diz, escreve, João, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Mas diz para a igreja, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Era Jesus dizendo, diz para eles que eu vou permitir uma tribulação, eu vou permitir o diabo lançar na prisão, mas diz que é para eles permanecer fiel, e há uma coroa reservada, preparada, há uma glória excelente preparada para eles. Então o nosso Deus, muitas vezes, ele permite sim aflições, ele permite sim espinhos na carne, sim, mas esses espinhos, essas aflições, nos lembram que nós somos dependentes dele. Há um evangelho sendo pregado, o evangelho da prosperidade, dizendo que você não vai passar por aflição, que você não vai passar por perseguição, que você não vai passar por dificuldades, não, mas o mar vai se abrir, sim, você vai passar por cima, e nós pensamos que a nossa vida é assim a todo tempo, é vitória atrás de vitória, mas não, há momentos na nossa vida, e diz a palavra, que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu, há um tempo de sorrir sim, mas a Bíblia diz que também há um tempo de chorar. E quando estamos passando pelo momento da aflição, pelo tempo de chorar, não significa que Deus nos abandonou, não significa que Deus se esqueceu, que Deus virou as costas, não. Possa ser que o próprio Deus está usando essa aflição para te moldar. E como nós sabemos que é um espinho dado por Deus, esse espinho nos lembrará que somos dependentes do Senhor. Esse espinho nos levará a orar, a buscar, a estar mais constantemente na presença de Deus. É por causa do espinho da infertilidade que Ana orou, que Ana chorou, e que Deus entregou a bênção para Ana. É por causa de muitos espinhos que surgiam no meio do caminho do povo de Deus, que eles vivenciavam milagre. Porque por causa
espinho, o povo orava, o povo clamava, o povo buscava e Deus abria os céus e derramava copiosas bênçãos. Então nem todo espinho, aleluia, é coisa de Satanás, o inimigo das nossas almas, mas há certas aflições a qual nós temos que passar. Mas se atente para o que Jesus diz em Apocalipse 2:10, tereis uma tribulação de 10 dias, ou seja, é passageiro, é um processo, mas vai passar, vai ter um fim. E Paulo incomodado, Paulo sentindo dores por causa daquele espinho, ele começa a clamar, a orar. A Bíblia diz: clama, ore, peça, segundo a vontade de Deus se concretizará. E ele orou uma, orou duas, orou 3 vezes. E a resposta de Deus foi: não. Se eu tirar Paulo, vai se esquecer. Era Deus dizendo: ah, Paulo, se eu tirar, não dá não. Você vai se vangloriar. É por isso que Paulo entende o propósito do espinho. Mas ele está clamando: Senhor, arranca de mim esse espinho, arranca de mim essa dor, arranca de mim isso que incomoda, que causa inquietação. E a resposta de Deus é não. Mas o mais interessante, igreja, é que a resposta não é um não seco, mas Deus, ele vem, aleluia, com um bálsamo, dizendo no versículo 9: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Era como se Paulo dissesse: Senhor, eu não posso, com esse espinho não tem como fazer a tua obra com excelência, com esse espinho não tem como eu trabalhar, aleluia, e me entregar totalmente na tua obra. Aí o Senhor responde dizendo: ei, Paulo, eu quero que você se lembre que você não é dependente não de eu arrancar esse espinho, tu é dependente da minha presença. Eu te digo: ei, a minha graça te basta, Paulo, e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Se há fraqueza, há poder de Deus. Se você reconhece que é pequeno, ele derrama poder, ele derrama virtude. Se Deus arrancasse, Paulo não reconheceria talvez que era dependente, ele perderia aquilo que ele tinha de mais precioso, que era a presença de Deus. Então era Deus dizendo: sim, com esse espinho tu vai trabalhar, sim, com esse espinho tu vai me servir, e tu vai entender que a minha graça te basta, ela é suficiente na tua vida. Meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E quantas vezes ficamos paralisados, presos, contestando contra Deus: Senhor, se o Senhor não fizer isso, não tem como eu trabalhar, não tem como eu me dedicar. Senhor, se o Senhor não tirar, se o Senhor não agir aqui, se o Senhor não agir aqui, não tem como eu fazer. Se foi o Senhor que deu, se foi o Senhor, aleluia, que colocou. Ele te lembra nessa noite que a graça dele basta. Ele está aperfeiçoando, aleluia. Ele está derramando força sobre a tua vida nessa noite. Aquilo que Deus permite não nos mata. Aquilo que Deus entrega não nos mata, não. Porém, a Bíblia diz que há certos espinhos que sim, ele vem para tentar nos sufocar, ele vem para tentar nos matar. Veja bem como diferenciar o espinho que é, aleluia, dado por Deus. É aquele espinho que mesmo doendo, você está buscando, mesmo doendo, você usa para, aleluia, descer na presença, descer nas águas do Espírito. Mesmo sendo difícil, ele te leva a consagrar, a orar, a buscar, a mergulhar na presença. É através desse espinho que muitas vezes você tem experiência com Deus. Mas veja que há um tipo de aflição que Jesus diz: no mundo tereis aflição. Não é Deus dando, é no mundo. Por estar no mundo tereis aflição. Mas tem de bom ânimo,
porque eu venci o mundo. Veja que na nossa vida muitas vezes vai surgir alguns espinhos. Ele não nos levará a buscar, ele não nos levará a estar mais perto de Deus, mas causará o efeito contrário. Causará uma dor, um sufocamento, onde você até vai tentar buscar, até vai tentar se envolver, mas aquele espinho tenta te sufocar, para você não ter força de buscar, para você não ter força de se envolver. Diz a palavra que o semeador está ali plantando, lançando a semente, mas quando ele lança a semente no meio do espinho, o que acontece? O espinho sufoca, aleluia, aquela semente, e ela começa a brotar, mas ela é sufocada e ela morre. Ela não consegue ter êxito e adiante ir para frente. E o Espírito Santo falou ao meu coração: acerta espinhos dados por Deus, acerta aflições dadas por Deus para moldar, para você se aproximar, buscar. Porque nem todo tempo vai ser de mudança, minha irmã. Nem todo tempo vai ser de alegria. E o que significa isso? Que você perdeu a presença de Deus? Lógico que não. O salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temo, porque ali no vale tu estás comigo. A Bíblia diz que Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha de fogo ardente, mas a presença de Deus estava ali com eles. Era momento de aflição, era um momento de dificuldade. Daniel na cova dos leões, mas o Senhor apareceu para fechar a boca do leão. Há aflições que Ele vai permitir, e não adianta querer fugir, porque é um processo que temos que passar, temos que encarar. Mas quando nós usamos em meio ao processo, ousamos a confiar nele, Ele se faz presente. Ele dá livramento, mulher. No meio dessa cova, o Senhor vai fechar a boca do leão. Se apenas você permanecer como adorando. A serva do Senhor disse: estava angustiada, mas eu entendi que eu tenho que adorar, mesmo angustiada, mesmo triste, mesmo na aflição, mesmo na cova. Ele se faz presente, se faz presente. Ele se faz presente no meio da prisão. Foram aprisionados, mas o anjo do Senhor aparece. O Senhor permite passar pela aflição, mas também dá a libertação da prisão, da escape, da livramento. É Deus poderoso para nós servirmos. Então, se você entende nessa noite que há aflições que você está enfrentando, vai ter que passar pelo processo. Deus não vai arrancar o espinho, não. É para você continuar orando, é para você continuar clamando, intercedendo. Não é para você abandonar, não é para você fugir, não é para você fugir daquilo que Deus te deu. Mas há uma outra situação. São os espinhos que surgem para tentar nos sufocar, para tentar nos matar. E como sabemos que não foi Deus que deu, é quando diante daquela dor você se encontra paralisada, sem força, sem ânimo. Você está caminhando em direção à presença dele, mas de repente aquela dor dói. Você lembra do que foi causado lá no passado, as mágoas, as decepções dessa vida, infidelidade que muitas vezes sofremos. Não é o Senhor, não é Deus, não. No mundo tereis aflição, e muitas vezes essas aflições, mágoas, decepções, infidelidade, ela vem tentar nos sufocar, e você fica preso nesse espinho, nessa mesma dor. Mas há um Deus no céu, que esse tipo de espinho que tem
de sufocar, Ele faz questão de arrancar. Ele tem poder de penetrar junto à medula, até a divisão da alma. E o que é necessário você fazer? Apenas abrir a tua boca e clamar: Deus está doendo. Senhor, eu não suporto, estou sendo sufocada. Mas Ele veio ao teu encontro nessa noite para arrancar aquilo que está tentando te sufocar, te matar. E quantas vezes o inimigo das nossas almas usa essa dor para dizer: olha só como você não vale nada, foi desprezada, traída, decepcionada, magoada. Você fica presa naquela mágoa e o Evangelho vem confrontando, dizendo: lança sobre mim, perdoa, deixa para trás as coisas que atrás ficam, prossiga para o alvo que é Cristo. Veja que em João, no capítulo 4, Jesus se encontra com uma mulher, e a mulher samaritana carregava em si espinhos esses que não era Deus que tinha dado, mas espinhos que até ali tentavam sufocá-la, tentavam matar aquela mulher, se sentia desprezada. E quando Jesus está falando com ela, e Jesus pergunta, fala para ela buscar o marido. Aí Jesus, aleluia, diz: tu teve 5 maridos, o que você está agora não é teu. Era uma mulher que carregava em si alguns espinhos, que tentava matar, tentava fazer com que ela morresse, as suas raízes secassem. Mas diz a palavra em Jó, capítulo 14, versículo 7, a esperança para a árvore que se for cortada. Versículo 9, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Aquela mulher chega ali, decepcionada, sendo sufocada, se sentindo desprezada. Mas Jesus diz: ei, mulher, se tu soubesse com quem que você está falando, tu pediria e Ele te daria água viva. Ele vivificaria as tuas raízes, Ele arrancaria esse mal. E aquela mulher entende que ela está diante do Messias, do Filho de Deus. Quando ela tem aquele encontro com Jesus, ela chega diante do poço, se sentindo desprezada, se sentindo nada. Mas quando ela sai da presença de Jesus, Jesus já havia arrancado o espinho da carne dela, e ela sai pregando: Ele eu conheci, aquele que foi profetizado, eu conheci o Messias, é Ele. Ele revelou a minha vida, Ele me curou. Eu estava presa no passado, 5 que haviam me abandonado, mas Ele arrancou a minha dor. Agora curada, ela passa a curar. Curada, ela passa a pregar. Curada, ela passa a anunciar boas notícias, boas notícias. Ei, o Senhor vai arrancar essa lembrança ruim. O Senhor vai tirar, aleluia, essa dor. Há pessoas paralisadas na mesma dor. Há pessoas paralisadas na mesma decepção. E quando abre a boca para falar, pastor, sempre lembra da dor. Ele fez isso comigo. Ela fez isso comigo. Não consegue abandonar, não consegue esquecer a dor. Mas eis que Ele vai curar. Eis que Ele vai arrancar esse espinho que está tentando te sufocar, e vai colocar um cântico novo na tua boca. Ele tem poder, Ele tem poder. Ela chega ali envergonhada diante daquilo que ocorreu na sua vida, mas ela sai liberta, curada, dizendo: eu encontrei o Cristo Messias, eu encontrei o Filho de Deus, é Ele. Vocês também precisam conhecer, vocês também precisam ter um encontro
misericordioso, que se coloca no nosso lugar. É por isso que Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. A Bíblia diz ainda de outra mulher, certa mulher, uma qualquer, ela é apresentada. Há 12 anos sofria com uma hemorragia. O espinho era uma doença, algo que lhe causava uma inquietação há tantos anos. O ciclo normal de uma mulher, e a lei de Levíticos mandava para que a mulher se ausentasse, aonde ela encostasse se tornaria imundo. Então ela tinha que se ausentar por 7 dias, uma semana. Mas essa mulher já estava ausente da sociedade durante 12 anos. Sabe quantas semanas isso dá? 625 semanas. Era algo para durar apenas uma semana, mas havia se passado 625 semanas e ela ainda estava ausentada, excluída, não podia tocar. Mas ela ouve falar que Jesus passaria por aqui. Você está ouvindo falar nessa noite que Jesus está aqui para curar a tua dor, para curar as tuas enfermidades. E aí você está ouvindo falar de Jesus. Talvez Jesus ele não vai até você tocar em você, mas Ele está aqui aguardando você vir até Ele e tocar nele. E como você faz isso? É esperando a pregadora profetizar sobre a tua vida? Não! É clamando, Senhor. Eu acredito na palavra que é viva. Eu acredito na palavra que é eficaz. Eu saio daqui com a minha cura. Aquela mulher arranca força onde não tinha, porque ela perdia vida, perdia sangue, perdia força. Mas ainda restava um pouquinho de força, e ela usa essa força para se arrastar até Jesus. Ela não poderia tocar, porque segundo a lei, se ela tocasse, estaria impuro. Mas quando ela toca, aquilo que ela necessitava, que é força, sai de Jesus poder, sai de Jesus virtude, sai de Jesus a força que ela necessitava. Ao invés de Jesus se tornar impuro, ela se torna purificada. E Jesus diz: quem foi que me tocou? Eu senti que saiu poder. Aquela que era desprezada, havia uma multidão apertando Jesus, havia ricos, havia pessoas de toda classificação, mas aquela mulher que é mencionada como certa mulher, ela toca em Jesus e o poder é liberado sobre a vida dela. Os maiorais da época tocaram, não saiu o poder, Isabel. Os ricos tocaram, não saiu o poder, mas a desprezada, a escanteada, a esquecida tocou com fé. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Eu não sei se você veio para ver uma amiga. Eu não sei se você veio apenas porque é domingo e eu vou. Mas se você veio aqui com propósito, com fé, você vai sentir aí no seu lugar o poder sendo dispensado sobre a tua vida. Ei, recebe força, mulher. Recebe poder, homem, adolescente. Recebe a presença do Senhor. Aí, para concretizar, Jesus olha e diz: tu foi apresentada como certa mulher, mas eu te chamo hoje de filha, porque tu foi curada. O espinho foi arrancado, aquilo que te sufocava não vai te sufocar. Ele diz: filha, se liberta desse teu mal, a tua fé te salvou. Ei, mulher, seja liberta desse teu mal. Isso que tenta te matar, tenta te sufocar, você faz força para buscar, para sair. Parece que sai
Ele está dizendo: filha, filho, seja liberto desse teu mal. Se a fé há milagre, se a fé há transformação, se a fé há poder, há virtude. Jesus foi impedido de operar milagres, pastor, na sua nação, por causa da incredulidade do povo. Mas eu sei que aqui no Jardim Progresso há um povo cheio de fé, há um povo que acredita na veracidade da palavra de Deus. Seja curado, seja curado desse teu mal, dessa dor que tenta te matar, te paralisar. Aleluia. A Bíblia diz em Isaías capítulo 55, versículo 13: em lugar do espinheiro, daquilo que sufoca, daquilo que mata, eu vou fazer crescer a faia. O que é a faia? É uma árvore frondosa, árvore que produz sombra. As suas folhas são medicinais. A faia representa a vida. A faia representa a bênção. A faia representa a prosperidade. É uma árvore grande, alta. No lugar do espinheiro, daquilo que tenta te matar, te sufocar, eu faço hoje crescer a faia. Eu faço hoje produzir. Eu estava como uma árvore se secando, morrendo. Talvez o inimigo tenha usado da tua dor para acusar, para dizer: olha o que fizeram contigo. Tu é desprezada, não vale nada. Mas o meu Jesus desceu aqui nessa noite para dizer: no lugar desse espinheiro, no lugar desse cenário que tenta te matar, te paralisar, te sufocar, eu vou fazer nascer uma árvore frondosa. No lugar da tua dor, eu vou fazer brotar. Olha a água viva, 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 água viva. Está descendo nessa noite água viva, água viva, água viva. Está descendo nessa noite água viva, ei mulher. Se tu soubesse quem está falando nessa noite, tu pediria e ele te daria. Ele te daria, ele te daria. Ele tem poder para dar, ele tem poder para curar. Ele te daria água viva, água viva, água viva que corre do trono de Deus. Eu posso contemplar rios de água viva fluindo nessa noite sobre a tua cabeça. Se liberta desse teu mal. Tu não vai ficar paralisada, não. Tu não vai ficar estacionada. Tu não vai voltar para trás, não, rapaz. Água viva nessa noite está inundando essa igreja. Recebe a presença, recebe poder, recebe virtude, recebe alegria. Rios de água viva fluirão do trono do Senhor. Há espíritos, há aflições que é Deus que permite. São eles aqueles que você precisa clamar, precisa orar. Mas quando Paulo entende que esses espinhos faziam com que ele se aproximasse mais da presença de Deus, ele diz: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Ele tem
se alegram com aquilo. E ele diz: vou também matar a Pedro. Eu consegui atingir ela. Eu consegui ferir. Eu consegui, aleluia, matar Tiago. Agora eu